queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre sabedoria. E é interessante que quando a gente fala sobre essa questão de sabedoria, a gente pensa que já existe hoje aí muita sabedoria entre nós, no meio dos homens, Muitas pessoas se dizendo entendido ou sabedor de muitas coisas. No âmbito secular, nós estamos já sobrecarregados de tanta sabedoria, e isso é importante, Essa sabedoria humana, a sabedoria das coisas do mundo, isso tudo é importante para nós, para a nossa vida. De fato, é necessário adquirirmos sabedoria no âmbito secular. Contudo, meu propósito é falarmos sobre a sabedoria divina. O meu propósito nessa noite é falarmos sobre a sabedoria do Senhor, que vem de Deus, que procede do trono da graça do nosso Senhor. Então, o tema da nossa reflexão será os degraus do caminho da sabedoria de Deus, ou da sabedoria divina. Sobre isso que eu quero falar com você nessa noite de hoje. E para fazermos isso, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Vamos fazer a leitura? A leitura é um pouquinho longa, mas acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tal igual não houve, e depois de ti tal igual não se levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas com glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou o sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos. Versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho.
e teu filho morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, meus irmãos? Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, nós nos prostramos, nós nos dobramos ante a Tua soberania, Senhor, pedindo a direção do Teu Espírito para a ministração dessa palavra em nossos corações. Que o Senhor mesmo venha falar no coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Fale aos nossos corações, para que haja entendimento, para que haja sabedoria divina, Senhor, no meio do Teu povo, na vida daqueles que buscam, Senhor, do Senhor, essa sabedoria. Pai amado, Deus eterno, muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores. Mas a Tua graça nos basta, Senhor, e nós louvamos o Teu nome, porque nós somos alvo dessa graça bendita do Senhor todos os dias de nossa vida. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados, ó Deus, com gratidão em nossos corações e na certeza de que é Teu Espírito que há de nos direcionar na meditação dessa palavra. É no Teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a primeira parte aqui que nós lemos desse texto de 1 Reis, no capítulo 3, né? A gente vê aqui, a partir do versículo 5, que Deus ele aparece a Salomão, ao rei Salomão, em um sonho, né? Propondo a Salomão, oferecendo a Salomão aqui uma oportunidade de fazer a Deus um pedido. Deus dá essa oportunidade a Salomão para que Salomão pedisse ao Senhor aquilo que ele quisesse, aquilo que ele desejasse. Isso está no versículo 5 do nosso texto, fala claramente sobre isso. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então Deus aparece a ele em sonho e dá a ele essa oportunidade de fazer um pedido. E aí Salomão pediu o quê? Muito dinheiro, muita riqueza. Salomão pediu muita sabedoria. Salomão pediu muitas coisas desse mundo? Não é isso que Salomão pediu. O texto vai nos mostrar no versículo 9 que Salomão pede a Deus entendimento, sabedoria. Ele pediu entendimento, sabedoria para poder lidar com as questões do povo e pediu também entendimento e sabedoria para poder discernir entre o bem e o mal. É interessante, Deus ofereceu a ele a oportunidade de pedir o que quisesse e Salomão pede a Deus então sabedoria, pede entendimento para lidar com as questões do povo e saber discernir entre o bem e o mal. Isso está aqui no versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E aí quando a gente vai para o versículo 12, a gente vê que Deus concedeu a Salomão aquilo que ele pediu. E eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, diz o versículo 12, que antes de ti tal igual não houve, e depois de ti tal igual também não se levantará. Então essa primeira parte do texto que nós lemos nos mostra isso. A segunda parte, então, irmãos, nos mostra o quê? Mostra-nos uma situação bastante intrigante, né? Que foi levantada, foi levada, né? Foi trazida ali até o rei Salomão para que esse pudesse trazer uma solução, né? Para que ele pudesse apresentar ali uma solução para aquela situação entre aquelas mulheres, né, que estavam ali, uma dizendo que o filho era seu, outra dizendo que o filho era dela,
e aí trouxeram essa situação ao rei para que ele apresentasse uma solução para essa questão. E o que foi que ele fez, segundo o texto, meus irmãos? Foi exatamente dar uma solução, foi dar uma resposta, né? Foi apresentar a solução para aquela situação. Porque o texto termina nos mostrando que, de uma forma extraordinária, ele resolveu sabiamente a situação. Fazendo o quê? Devolvendo o bebê para sua mãe verdadeira, né? O texto mostra isso. E apesar de podermos dizer que a sabedoria usada por Salomão para resolver essa questão foi uma sabedoria secular, né? Psicológica, ele usou ali uma parte da psicologia, a sabedoria secular ou a sabedoria forense, podemos dizer aí, no âmbito mais científico, né? Apesar de podermos dizer isso, nós também não podemos negar, irmãos, que ela tivesse uma fonte, né? Que ela tivesse uma qualidade, que ela tivesse uma origem, essa sabedoria de Salomão, divina. Veio de uma fonte divina. Amém? Olha o que diz no versículo 28. O último versículo do texto que nós lemos vai nos mostrar que Salomão usou da sabedoria divina. Ele pediu essa sabedoria e usou essa sabedoria. O versículo 28 diz assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Com toda certeza, meus irmãos, podemos afirmar que Salomão usou da sabedoria de Deus para julgar a situação que lhe foi apresentada. E eu estou dizendo isso porque a sabedoria de Deus, no hebraico, é uma expressão que pode ser interpretada como uma sabedoria extraordinária, irmãos. E o final da história que lemos é simplesmente extraordinário, ou seja, veio do alto, veio do céu, veio de Deus a solução, a sabedoria para resolver aquele problema. Amém? Podemos dizer então que a sabedoria, o conhecimento aqui aplicado por Salomão, ele veio de Deus, do trono da graça de Deus. Amém, meus irmãos? E uma coisa eu afirmo a você que está me ouvindo, meu irmão, presta atenção. Nós precisamos ser dotados dessa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Porque senão, a desejarmos, se nós não a buscarmos, fatalmente iremos viver uma vida de dúvidas, iremos viver uma vida de pecado, contrariando a soberana vontade do nosso Deus. Contrariaremos em tudo o nosso Deus e viveremos sem direção, em dúvidas, mergulhados no pecado. Precisamos ser dotados da sabedoria que vem do Senhor. Um crente, um cristão, um servo de Deus sem a sabedoria de Deus é um crente sem perspectiva. Sem a sabedoria de Deus, como cristãos, nós somos cristãos ou crentes sem rumo. Sem a sabedoria de Deus, nós somos pessoas sem direção. Sem a sabedoria de Deus, nós somos pessoas incapazes de tomar decisões, incapazes de resolver coisas, meus irmãos, importantes, questões importantes, principalmente as que estão diretamente ligadas à nossa própria vida cristã. Jamais poderemos discernir ou tomarmos decisões sábias, sensatas, em relação à nossa vida cristã, se nós não buscarmos a sabedoria que vem do alto, se nós não buscarmos a sabedoria que vem do trono da graça de Deus. E eu, meus irmãos, eu paro para pensar, e eu quero que você reflita nisso comigo que eu vou falar agora. Como? Mas como mesmo tem crente brincando com a própria vida cristã? Por falta, sabe de quê? De sabedoria, falta de entendimento. Está brincando exatamente pela falta do conhecimento e conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, brincar com a vida cristã aqui na terra por falta de sabedoria, presta atenção no que eu vou te dizer, compromete não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também compromete a vida eterna no céu. Você gravou isso que eu falei? Brincar com a vida cristã aqui na terra, por falta de sabedoria, compromete não apenas o seu relacionamento com Deus,
mas compromete também a sua eterna estada no céu, ao lado do nosso Criador. Temos que tomar cuidado com a falta de sabedoria, e a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, em todas as questões que envolvem nossa vida, e principalmente a vida cristã. Precisamos de sabedoria, de entendimento. O que diz lá em Oséias capítulo 4, meus irmãos, versículo 6, parte A. O que diz? O que o profeta Oséias disse? O meu povo foi destituído, ou destruído, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Queridos, a falta da sabedoria leva à destruição até mesmo ao povo de Deus. A falta de sabedoria leva à destruição até mesmo o povo de Deus. Isso é fato. O Senhor falou através da boca do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, lhe faltou o entendimento, lhe faltou a sabedoria. Não adianta se dizer povo de Deus, irmãos, nos considerarmos como povo de Deus e não termos ou não obtermos a sabedoria que vem desse Deus. Portanto, cada um de nós, crentes, servos do Deus vivo, precisamos galgar, ou andarmos, percorrermos os degraus do caminho da sabedoria divina ou do caminho da sabedoria de Deus. E o meu propósito nessa noite é exatamente esse, irmãos: percorrermos aqui juntos alguns degraus do caminho da sabedoria divina ou da sabedoria de Deus. Amém? E que degraus são esses, pastor, que nós precisamos galgar, que nós precisamos percorrer, que nós precisamos andar sobre eles? Eu quero dizer para você aqui nessa noite. E o primeiro degrau que eu quero falar para você e mostrar para você que nós precisamos galgar e caminharmos sobre ele é em relação à fonte da sabedoria. Esse é o primeiro patamar, esse é o primeiro degrau que você precisa galgar e estar sobre ele, sobre a fonte da sabedoria. Queridos, a fonte de toda a sabedoria é o próprio Deus. O versículo 28 vai nos mostrar isso. Ele nos mostra que todo Israel ouviu a sentença que o rei Salomão deu. Eles ouviram isso, ouviu a sentença e temeram ao rei, porque eles viram, eles perceberam que havia nele a sabedoria de quem? De Deus. De onde esse homem obteve a sabedoria? De Deus. Então a fonte de toda a sabedoria, esse patamar, esse primeiro degrau, que é a questão da fonte da sabedoria, ela está galgada, ela virá sobre a nossa vida do próprio Deus. O povo viu que Salomão aplicou ali uma sabedoria divina. E Provérbios 2:6 diz o seguinte, preste atenção, para reafirmar isso que eu estou te dizendo. Provérbios 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá, é Deus que dá a sabedoria, e da sua boca, da sua palavra, da palavra de Deus, da vontade de Deus, é que vem o conhecimento e o entendimento. Portanto, queridos, Deus e somente Deus é a nossa única e maravilhosa fonte de sabedoria, e principalmente a sabedoria cristã. Amém, irmãos? A sabedoria divina. E é Ele quem dá sabedoria a todos que pedirem, e todo tipo de sabedoria. Deus é que dá, Deus é que proporciona todo e qualquer tipo de sabedoria, tanto a secular quanto a divina. Nenhum homem teria entendimento ou sabedoria para fazer absolutamente nada em sua vida se não viesse do Senhor, se não procedesse do Senhor. É Ele que dá, é dele que vem, e Ele dá àqueles que pedirem. Ele só dá, Ele só proporciona aos que pedirem, àqueles que se aproximam dele. Precisamos da sabedoria, tanto secular quanto da divina, irmãos. Precisamos das duas, mas é preciso também diferenciá-las e classificá-las por grau de importância. Qual sabedoria tem sido mais importante em sua vida?
a secular ou a divina. Deus te dá ambas. Ele nos concede ambas. Mas qual tem sido a de maior importância em sua vida? A secular ou a divina? Preste atenção no que eu vou te dizer, queridos, né? Porque às vezes a gente se esforça tanto para obter o conhecimento humano, científico, o conhecimento dessa terra, desse mundo, lutamos tanto para adquirir esse conhecimento, nos formarmos e sermos aí dotados de toda a sabedoria humana e secular, mas não podemos nos esquecer da divina. Não podemos, irmãos. Preste atenção. A sabedoria, e que vem de Deus também, a secular, ela é importante. Ela é importante. E nos aproxima do conhecimento humano e científico. A divina, a sabedoria divina é importantíssima, porque nos aproxima de Deus, estreitando entre nós e Ele um laço de amor e temor que culminará, sabe aonde? No céu, na eternidade. Precisamos distinguir por qual sabedoria buscar, na única fonte que é Deus, ou aplicarmos mais o nosso coração, né? Porque o Senhor, e somente o Senhor, Ele dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, nos diz Provérbios 2,6. Precisamos recorrer a essa fonte, que é Deus, e buscarmos, irmãos, com toda a nossa força, pela sabedoria divina. Amém? Os homens se esforçam demais para obter o conhecimento humano e se esquecem de buscar aquilo que vem de Deus. Então, a fonte da sabedoria divina é o próprio Deus, né? Segundo degrau que eu quero galgar aqui, ou percorrer com vocês, né, nessa noite em relação à sabedoria divina, ou à sabedoria de Deus, é o patamar da busca da sabedoria. A busca da sabedoria. É esse patamar. Nós vimos a fonte, Deus. Agora, o patamar da busca da sabedoria. E essa busca, meus irmãos, ela deve ser contínua, né? Eu quero falar de uma busca que tem que ser contínua. Nós temos que buscar essa sabedoria divina. E essa busca tem que ser contínua. Meus amados, como eu já falei, a sabedoria de Deus, ela deve ser algo buscado por cada um de nós constantemente. Todo crente deve desejar essa sabedoria. Nós devemos desejar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, o Provérbios 4,7 diz que a sabedoria é coisa principal e que nós devemos adquirir, né? Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. A gente, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente busca, né? Nessa vida, tudo aquilo que a gente quer adquirir, precisamos buscar também a sabedoria ou o conhecimento divino. Temos que buscar continuamente pela sabedoria de Deus, meus irmãos. Amém? Constantemente. Sem desistir, sem parar, sem desanimar, conheçamos e prossigamos em conhecer e nos alimentarmos do conhecimento que vem do Senhor. Porque sem ela, sem essa sabedoria de Deus, nós seremos destruídos. Sem ela, nós erramos constantemente diante do Senhor. Sem ela, sem a sabedoria que vem do Senhor, irmãos, a sabedoria divina que precisa ser buscada, sem ela será impossível a qualquer pessoa fazer, sabe o quê? Temermos a Deus. Será impossível temer a Deus. E Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse mesmo provérbio que eu acabei de citar, ele segue dizendo que desprezar a sabedoria é loucura. Esse mesmo provérbio que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele segue dizendo que desprezar tal sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus, é uma loucura, é uma insensatez. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É o que está lá em Provérbios 1,7. Portanto, queridos, a sabedoria de Deus não é para ser desprezada, mas desejada, buscada, amém, irmãos? Adquirida. O capítulo 3, versículo 5,
desse mesmo livro de 1 Reis, ele nos mostra que o Senhor apareceu em sonho, em Gibeão, para Salomão e ofereceu a ele o que ele quisesse. E sabe o que foi que ele pediu? O que ele pediu? Que nós já falamos e já vimos. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 do nosso texto. Olha só o que ele pediu. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Meus queridos, meus irmãos, dentre absolutamente todas as coisas, o rei Salomão optou por pedir a Deus sabedoria, entendimento. Ele buscou isso de Deus e foi isso que ele recebeu. O texto em questão, nós estamos aqui meditando, versículo 11 ou 12 diz: E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tal igual não houve, e depois de ti tal igual se não levantará. Queridos, precisamos buscar em Deus a sua sabedoria para a nossa vida. Precisamos desejar. Precisamos querer adquirir tal sabedoria. E aí eu pergunto para você, o que você tem pedido a Deus? O que você tem buscado de Deus? Isso inclui a sabedoria que vem do alto? Você tem galgado esse degrau da busca pela sabedoria? Você sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você que é cristão, você serve do Senhor. Ah, pastor, mas eu já sei, eu temo ao Senhor, e já isso já é o princípio da sabedoria. Tá, mas nós não podemos ficar na nossa caminhada cristã somente no princípio. Eu acabei de mostrar aqui para você que precisamos buscar, precisamos galgar. Salomão, irmãos, buscou isso, ele pediu a Deus, ele galgou esse degrau, o patamar da sabedoria divina. Ele galgou, ele buscou, ele quis isso para a sua vida e recebeu isso do Senhor. Amém? E nós precisamos fazer isso, precisamos desejar, precisamos buscar entendimento no Senhor, né? Para que não sejamos destruídos, como diz Oséias, para que não sejamos insensatos, para que não nos deparemos com situações em que não iremos saber agir ou pelo menos agir como Deus gostaria que nós agíssemos. Precisamos da direção divina, precisamos da sabedoria de Deus. Você precisa buscar isso na sua vida. Amém? Então, galgue, ande, percorra por esse patamar, por esse degrau da busca pela sabedoria divina. Amém? Terceiro degrau que eu quero galgar com vocês aqui em relação à sabedoria divina ou à sabedoria de Deus, irmãos, né? A aquisição dessa sabedoria. A aquisição. Ou seja, como que nós podemos adquirir, como que nós podemos tomar posse da sabedoria que vem do Senhor. Nós sabemos que a fonte da sabedoria divina, maravilhosa e que vai nos dar discernimento vem do próprio Deus. Nós já vimos que nós precisamos buscar essa sabedoria para a nossa vida, você precisa buscar essa sabedoria para a sua vida, esse entendimento divino para a sua vida. E agora eu quero falar para você a forma de você adquirir essa sabedoria, como que nós podemos adquirir. Eu quero falar sobre esse patamar, né, da aquisição da sabedoria. Como podemos tomar posse da sabedoria divina, da sabedoria que vem do Senhor? Como? Pois bem, queridos, como eu já falei, né? Já vimos aqui essas questões. Vamos ver então aqui alguns viés. Vamos ver aqui qual a direção ou qual o caminho que devemos tomar para que isso seja possível, para que a gente possa adquirir a sabedoria divina, a sabedoria que vem do Senhor. Pois bem, em primeiro lugar, ou o primeiro viés que eu cito, é o temor do Senhor. É Bíblia, já falamos, já vimos isso aqui. Você quer ser sábio e ter uma sabedoria que vem de Deus? Não tem como fazer isso sem andarmos no temor do Senhor. Então, o primeiro viés que eu cito é o temor do Senhor. Provérbios 1:7
já falamos aqui sobre isso, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus amados, preste atenção no que eu vou dizer. Nós nunca iremos adquirir nada de Deus se nós não o temermos. E em relação à sabedoria não será diferente. Nunca teremos entendimento se não nos submetermos totalmente à autoridade do Senhor, porque é isso que é temer a Deus. É nos sujeitarmos à sã doutrina e à autoridade que vem do Senhor. Aquilo que Deus tem falado para fazermos constantemente deve ser feito, deve ser executado, irmãos. A orientação de Deus após oferecer a Salomão aquilo que ele queria. Deus dá a ele a oportunidade de fazer um pedido e concede a ele que aquele pedido seja feito, e dá a ele o entendimento que, e sabedoria tal que homem nenhum poderia mais se comparar à sabedoria que Salomão teve. Mas o Senhor diz para Salomão, no versículo 14 do nosso texto, talvez se você não gravou isso, preste atenção no que o Senhor diz: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Irmãos, isso aqui, fazer isso aqui é temer o Senhor. E para adquirirmos a sabedoria divina, eu falei para vocês que é necessário temermos a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria de Deus, ela começa a surgir em nossas vidas a partir do momento que nós tememos a Deus, que nós andemos em seus caminhos, que nós façamos a sua vontade, coloquemos o nosso coração em vivermos não mais para nós mesmos, mas vivermos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos separou, que nos nomeou, que nos escolheu para Ele, porque talvez você não saiba, mas não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que escolheu você e nomeou você, para que você vá e dê fruto e coloque a sua vida no altar do Senhor e viva para Ele. Paulo disse, meus irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, precisamos andar no temor do Senhor. Você quer adquirir a sabedoria de Deus? Ande no temor do Senhor. É a única forma, a aquisição principal, a forma principal para tomarmos posse da sabedoria divina é andando no temor do Senhor. A orientação divina é clara. Salomão, eu te dei sabedoria, eu posso te dar muito mais do que eu já te dei. Deus fez isso. Deus não deu só sabedoria. Depois você lê esse texto em casa aí. Salomão não pediu riquezas, mas foi o homem mais rico de sua época. Deus deu riquezas, Deus deu posses. Foi um homem extremamente bem sucedido, mas ele pediu sabedoria. Deus lhe deu sabedoria e depois de dar sabedoria, reafirmou para ele como que ele deveria andar. No temor do Senhor. E como é que se caracteriza esse temor? Andareis nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, e aí prolongareis os teus dias. Amém? Então, havendo temor a Deus, receberemos dele as instruções, a direção para caminharmos sobre a face dessa terra. Em segundo lugar, o segundo viés, que é para nós uma forma, um meio de adquirirmos sabedoria de Deus, é por intermédio da oração, meus irmãos. Amém? Por intermédio da oração. O primeiro viés para que você seja um homem sábio, entendido, segundo a vontade de Deus, é andando no temor de Deus. Amém? O segundo viés para que isso seja uma realidade na sua, na minha, na nossa vida, é por intermédio da oração com fé. Queridos, oração com fé. Tiago 1, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Irmãos, nós já vimos que a fonte de toda a sabedoria é Deus, e é Ele, Deus, que a nos dá, né? Então, Provérbios 2,6 vai dizer o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Cabe a nós, agora que entendemos esses textos aqui, irmãos, fazermos o quê? Orarmos e pedirmos ao nosso Deus
né? Pedir a Deus com fé, como Salomão pediu. Salomão pediu a Deus sabedoria. O teu servo, pois, dá um coração entendido para ajudar o teu povo. Foi o que o Salomão pediu. Cabe a você pedir, irmãos. Nós precisamos pedir. Nós precisamos desejar essa sabedoria que vem do Senhor. Amém? Esse é o viés, orar a Deus. Você tem orado e pedido a Deus uma sabedoria que vem do céu? Você tem orado e pedido a Deus uma sabedoria que vem da vontade de Deus para a sua vida? E se você está orando nesse sentido, você tem colocado o teu coração nisso, em fazer a vontade de Deus verdadeiramente? Examine a tua vida, pense nisso, meu querido. Reflita sobre a sua vida nesse momento. Lembra-te que é uma oportunidade que Deus está nos dando de ouvirmos a palavra e entendermos aquilo que Deus está nos falando. Nós podemos adquirir a sabedoria divina somente por esses viés: temor a Deus, oração, um coração desejoso, pedindo a Deus por essa sabedoria. Você precisa fazer isso. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e entendimento, diz Provérbios 2:6. Cabe a você orar, cabe a você a suplicar, a pedir a Deus como fez Salomão, porque Deus dará liberalmente a você tal sabedoria, se você assim desejar, se nós assim desejarmos. Além desses dois viés, temor a Deus e oração com fé, existe uma outra forma extremamente importante para adquirirmos a sabedoria de Deus. E apesar de citá-lo aqui por último, esse viés, meus irmãos, ou esse caminho, essa direção para adquirirmos a sabedoria que vem do Senhor, ele deve ser um dos primeiros pelos quais devemos aplicar o nosso coração. E esse viés é a palavra do Senhor. Amém? A palavra do próprio Deus. Meus irmãos, nós só alcançaremos a sabedoria de Deus para aplicarmos a nossa vida, a total vontade e direção dele, por intermédio da palavra. Da palavra. Pense comigo um pouco aí. Como seria possível alcançarmos o conhecimento de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se eu não conhecesse isso através da própria palavra, do registro desse fato que se encontra em Provérbios 1:7? Haveria a possibilidade de eu saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria se eu não conhecesse Provérbios 1:7, que se encontra na palavra de Deus? Pensa aí, reflita. Como que teríamos o conhecimento de que a oração de fé é um viés, é um caminho para a sabedoria de Deus, se não conhecesse isso através de Tiago 1:5-6? Nós já lemos aqui. Como, irmãos? Como saber que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, se eu não conhecesse Romanos 8:1, perdão? Como? Como que nós saberíamos, como que nós adquiriríamos o conhecimento, a sabedoria de Deus, se nós não atentarmos para a sua palavra? É impossível. Como que nós saberíamos que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, se nós não conhecêssemos o relato de João 3,17? É o viés da palavra. Está na palavra. É na palavra que precisamos buscar a sabedoria que vem do Senhor e dela nos alimentarmos. Como que eu saberia que Deus não ouve a pecador, um pecador que não se arrepende, se eu não conhecesse a palavra? Como que eu saberia que o Senhor perdoa os meus pecados se eu o confessasse, se eu não conhecesse a palavra? Como que eu saberia que Jesus está à porta do meu coração, da minha vida, batendo todos os dias, querendo entrar na minha vida, na sua vida, na tua casa, se você não conhecesse a palavra do Senhor, no que diz respeito lá, Apocalipse 3:20? Como, irmãos? Palavra, irmãos, o viés da palavra. Salmo 119, a partir do versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que meus inimigos.
pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque aguardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento e pelo que aborreço todo falso caminho. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, não podemos desprezar o viés da palavra de Deus. Se quisermos ser sábios, Oséias, capítulo 4, profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre isso. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento, porque não conhecia a vontade, a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós não conhecermos a vontade, o poder do nosso Deus, manifestado através da sua palavra, iremos fatalmente errar. Iremos fatalmente andarmos contrário à vontade do Senhor. Iremos, meus irmãos, adquirir sabedoria pelo temor, oração da fé e pelo conhecimento da palavra do Senhor. São essas formas que nós adquiriremos ou que obteremos toda a sabedoria que vem do alto. Andando no temor do Senhor, buscando por essa sabedoria com fé e mergulhando em toda a nossa alma na sã doutrina. Amém? Quarto degrau que quero galgar com vocês aqui nessa noite em relação à sabedoria de Deus é a aplicação da sabedoria, meus irmãos. Amém? Vamos falar sobre esse patamar, esse degrau, a aplicação da sabedoria. Não adianta termos ou obtermos sabedoria e não aplicá-la. Não é verdade? Para quê? Para que o médico ser conhecedor de medicina, da área de medicina, de tudo ali, e não aplicar a sua vida em desenvolver a função ou aquilo que ele aprendeu. Um engenheiro a não mergulhar de cabeça na engenharia, ou enfim, que adiantaria todo o conhecimento humano ao homem se ele não aplicasse esse conhecimento a alguma coisa, não é verdade? Então vamos ver aqui essa questão, Como devemos aplicar essa sabedoria divina? Pois bem, devemos aplicá-la de uma forma que ela produza, meus irmãos, preste atenção, vida pura, boa, útil e frutífera. Amém? Como você deve aplicar a sabedoria que vem do Senhor? Como? De que forma? Devemos aplicá-la de uma forma que essa sabedoria produza na nossa vida, na minha vida, pureza, santidade, bondade, utilidade para o reino de Deus. Amém? E também frutos para o louvor da glória do nome do nosso Senhor. Tiago 3. Tiago, capítulo 3, meus irmãos. Tiago 3, deixa eu abrir aqui, Tiago 3. Vamos ver o que diz aqui. Tiago 3, diz assim, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito facioso, há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. É o que diz aqui Tiago 3, do 13 ao 17. Então, pura, boa, útil e que produz bons frutos para o louvor da glória do nome do nosso santo e maravilhoso Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado, Pois bem, queridos, uma vida cheia da sabedoria de Deus, ela deve produzir essas coisas, Uma vida digna de ser chamada de cristã, cheia de bons frutos que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus concede-nos sabedoria para que nós a apliquemos em todos os âmbitos de nossa vida. Amém, meus irmãos? A fim de que ela seja cheia de frutos
que glorifique o nome de Deus. Não é à toa que você vai adquirir a sabedoria de Deus. Nós vamos adquirir a sabedoria para aplicarmos o nosso coração, para desenvolvermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Boas obras, né? Não é o que vai nos salvar, mas porque já fomos salvos precisamos fazer, aplicar os nossos corações nas boas obras, na pureza, santidade, andarmos na santidade, andarmos numa vida de utilidade para a glória de Deus, frutífera, né? Dando frutos para que o Senhor recolha os frutos, né, da nossa vida, como diz lá João capítulo 15. Uma igreja precisa produzir frutos para que Deus arranque esses frutos, colha esses frutos, né, diante dele e que o nome dele seja glorificado. Amém? Pois bem, queridos, como cristãos não podemos viver como nécios, sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência, ignorantes, estúpidos, incapazes ou inaptos, lerdos ou arrogantes, pessoas nécias, né? Isso que significa aqui ser um nécio. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Portanto, meus queridos, busquemos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do trono da graça do nosso Senhor. Essa sabedoria deve ser buscada pela igreja do Senhor. Você precisa buscar, aplicar o teu coração. Ande nesses patamares que foram ditos aqui, no temor do Senhor. Busca a sabedoria do Senhor, aplica o teu coração em desenvolver essa sabedoria. Viva para a glória de Deus, porque essa é a sua santa vontade. Amém? Vamos falar com Deus? Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de falar com o Senhor nessa noite. Livra-nos de todo mal, dai-nos entendimento, sabedoria e discernimento para vivermos não a nossa, mas a tua santa vontade, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe-nos a cada dia, dando-nos discernimento, entendimento e sabedoria, como tu deste ao teu filho Salomão, Senhor. Dai-nos tamanha sabedoria, para que em tudo possamos alegrar o teu coração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos.